Boa noite, boa noite. Nosso Pai, Criador do céu e da terra, boa noite, Jesus. Deus, boa noite, bom dia, boa tarde, Jesus. Bom dia, Jesus. Bora que vamos pedir a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Bora entrar em oração, pedindo a Deus muitas bênçãos, muita saúde, muita proteção para nós. Que amém, que Deus quer, né? Deus quer que a gente fique são e Ele vai deixar todo mundo que tiver doente vai ficar bom, porque Deus, Ele opera na nossa vida. Os anjos do céu, o Espírito Santo, Ele opera na nossa vida. Então, vamos acreditar, vamos tirar o nosso tempo para rezar. Porque aqueles que rezam, Ele é santo e salvo. Gente. Nós temos que pedir a Deus, abrir o coração, abrir a nossa mente, abrir a nossa boca, para poder, Jesus, chegar até Deus, porque se nós abrir o coração, a mente, a boca, soltar a voz, Jesus, Ele vai saber e Ele está vendo que a gente está clamando por Ele, está falando com Ele, está pedindo a Ele. Então, Deus quer que a gente fale o que é que está passando, o que é que quer, aonde que quer as bênçãos. Deus, Ele quer nós desse jeito. Agora, se nós não abrir a boca, eu e vocês, eu estou botando eu já. Se não abrir a boca, se não abrir a mente, se não abrir nada, como que a gente vai chegar até Deus? Ou, vou falar aqui, uma comparação, vai ficar que nem o Lázaro, né? Mudo, sem falar. Não enxerga, os olhos não enxergam. Fica como cego. E mudo, com a boca muda, colada, um beijo no outro. Como aí, aqueles que conhecem, seja nossos vizinhos, o que é que Jesus chega ali e fala: esse meu filho, minha filha, como vocês é vizinho, vocês falam para mim, se esse e esse é mudo, é cego, aí os vizinhos vão falar o quê? Não, ele não é mudo, ele não é cego, ele não tem a boca colada. Mas para Jesus é cego e mudo. Aí o que Jesus fala? Pega aquela lama, mistura com a água, passa nos olhos, passa na boca, lava. Ele enxergou Jesus e ele falou: Jesus, eu estou lhe enxergando. Aí todo mundo bate palma para Jesus. Por causa que Deus fez que ele, Lázaro, enxergar e falar. Será
que a gente vai fazer que nem ele? Não. Ah, não, porque todos falam. Não tem a língua pegada, a boca não tá colada e os olhos também tá todo mundo enxergando. Então, é uma comparação que eu fiz. Agora, gente, não faça que nem ele, porque ele era de verdade cego e mudo. Mas a gente não. Deus, ele fez a gente, não é mudo nem é cego. Então, por que que a gente não tira o nosso tempo para falar com Deus dentro do nosso quarto? Jesus é tudo que a gente tem, minhas pedras preciosas. Oh, pedra preciosa, Deus é tudo que a gente tem. Não tem ninguém nessa terra que é que nem Jesus, somente Jesus. Nem o céu, nem dentro do céu. Não tem ninguém que nem Jesus lá dentro. Os anjos é anjo. O Espírito Santo é o Espírito Santo. Mas Jesus é o mesmo Jesus que está lá no céu e está aqui na terra com nós. Ele anda com nós. Ele faz a gente dormir. Ele acorda. Ele vai e leva a gente para o trabalho e volta. Ele entra dentro do hospital com a gente. Ele entra dentro de uma farmácia com a gente. Ele entra dentro de casa. Ele entra na casa do seu vizinho quando você vai. Quando você vai fazer uma viagem, Jesus vai com você. Quando você vai para uma festa, Jesus está com você. Bora! Que Jesus não gosta desse tipo de festa. Mas é o nosso Pai, ele protege a gente até nas festas. Na sua empresa, você vai, Jesus vai com você. Então, por que se você tem um filho doente, uma mãe, um pai, se está doente, clama por Deus. E Deus vem operar a gente. Mas por que que você não dá valor para Deus? Por que que não abre a boca, a mente e fala com Jesus? Pai, eu lhe amo, Pai. Jesus, eu lhe amo. De verdade, o Senhor mora dentro do meu coração. Pai, eu sou sua filha e seu filho. Pai, opera a minha família que está indo de água abaixo, de ladeira abaixo. Pai, opera meu casamento. Pai, me dê essa saúde tanta que eu preciso para eu trabalhar. Pai, eu pego um carro 4 horas da madrugada, 3 horas, 5 horas, 6 horas, me leva para o ponto e volta comigo. E Jesus, ele vai. Jesus, ele vai com vocês. Ele vai comigo, ele vai com vocês. Então Jesus veio, esse clamor, essa voz que você fala com Deus. E Jesus fala assim, meu filho, minha filha, bora, me dá sua mão, segura na minha e vamos comigo. Tá entendendo, gente? Jesus é o nosso Pai maravilhoso, meu Pai do céu. Eu vou contar uma que aconteceu comigo. Comigo.
Um tempo desse para trás, eu pegava o carro muito cedo, muito. 5h15, 5h20. O primeiro coletivo que passa na rua lá em cima. E só que na minha rua tem uns capinzão de lado, outra tem a casa, mas não mora ninguém. Tá fazendo uma loja. E já vai eu com a minha sacolinha, mas eu rezo antes de sair de casa, viu, gente? Aí eu falei, rezei, pedi meus irmãos de luz para ir comigo, pedi a Jesus, Jesus, vamos comigo e volta comigo. E todos os mal que tiver do meu caminho, o Senhor tira. Não deixa ninguém me fazer o mal nem me assaltar. Beleza, eu fui. Quando chegou lá na frente, já para atravessar 2 pistas, porque são 4. Atravessa 2 e 2 é do lado de lá, aonde a gente pega o coletivo. Lá tinha um homem e uma mulher, já no ponto. Mas escuro, não tem lâmpada, fica ruim. Já vai eu. Aí vinha 2 de bicicleta. 2 homens de bicicleta. Mas não era... Bom, é virado no homem, né? Agora, que era ladrão. Aí assaltou o homem e a mulher. Tirou a aliança do dedo, tirou o celular, tirou o passo dela, tirou tudo. Dela e do homem que estava lá. Mas não era marido dela, não. Era... Estava lá. E eu estava bem pertinho. Bem perto. Mas quando eu vi aquela cena, eu falei, Jesus, o Senhor está aqui comigo. Eu não vou ser atingida. Porque se eu tenho o Senhor e meus irmãos de luz, eu não vou ser atingida. E eu fiz o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí o outro disse assim, olha, a outra mulher já está chegando. Bora assaltar ela. E ele gritou, não, bora-se embora. Deixa essa mulher. O outro compasso. Eles 2 andando de bicicleta. Eu escutei aquilo. Eu ajoelhei ali. Não posso segurar, eu chorar. Eu não posso. Eu chorei de alegria. Você sabe que eu ia ser assaltada, mas Jesus, quando eu chamei Jesus, Jesus estava comigo. Jesus, ele segurou nas minhas mãos antes de sair da minha casa. E aí, eles botaram e não passava um carro. Você acredita? A rua estava silêncio. E eu disse, meu Deus, obrigado. Meu Deus, obrigado. E eu chamei pelo seu tranca-rua das almas e ele estava comigo. Não fui assaltada, graças a Deus. Mas achei chato, triste, aquela mulher e aquele homem ser assaltado. Porque doeu dentro de mim. Porque era um irmão meu, uma irmã minha. Não era de sangue, mas era e é filho de Deus. E nós todos é irmão. Queira que não queira. Todos da gente é irmão aqui, em cima dessa terra santa. E aí, quando eu cheguei lá no ponto que a mulher falou, a senhora teve sorte. Sabe o que eu fui falar? Não. Eu estava com Jesus. Antes de sair, eu rezei. E eu coloco meu pé direito primeiro na frente. E depois botar o esquerdo.
E ela disse assim a mim: nossa, eu não estou rezando esses dias. Eu falei: pois é, a senhora tem que rezar. Porque a pessoa que reza, Jesus protege, nós estamos com Deus. Agora, se a senhora não abre a boca, Jesus reza seu Pai Nosso, sua Ave Maria, senhora, e passa aí na rua, Jesus, o Senhor pega das minhas mãos, vai comigo e vem comigo. Jesus vai fazer o papel dele. Agora, não reza, peraí, tá errado. Quem reza é protegido por Deus. Quem reza, todos mal vai embora. Não fica ao redor daquele que precisa. Aí eu pergunto a vocês, tira o seu tempo e vai rezar. Pai querido e Pai amado, nessa hora eu entro na sua poderosa presença de oração. Eu peço ao Senhor Jesus que traga todas as bênçãos para todos que estão aqui em cima dessa terra. Pai querido e Pai amado, abençoa todos que estiver doente. Meu Deus, opera um por um. Saia operando, Jesus. Em casa, meu Deus. Nos hospital, meu Pai. Na rua, Jesus. No lugar que está trabalhando, meu Deus. Meu Pai, abençoa todos eles. Aqueles policial que tá trabalhando à noite, riscando a vida, meu Deus, para sustentar a sua família. Aqueles que trabalham de dia, aqueles que trabalham no presídio, o Senhor segura ele nas suas mãos. Meu Deus e meu Pai, socorre, Jesus, todos eles. O Espírito Santo de Deus, eu clamo pelo Senhor, meu Pai. Eu clamo pelos anjos do céu. Amém, Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, nessa hora, operar cada um que estiver enfermo, que estiver em cima de uma cama, no leite do UTI, incubado. Meu Deus, aqueles que perderam seus entes queridos, dê força para a família, meu Deus, e coloque ele lá no céu, num cantinho, para descansar em paz, Jesus. Oh, meu Deus, socorre todos da gente aqui nessa terra. Meu Pai, Jesus Cristo, nosso Salvador, o Senhor é o nosso Pai valioso, maravilhoso, Jesus, que o Senhor é. Meu Deus, em cada vida, sai operando, meu Deus. Jesus, não deixa faltar nada na mesa dos nossos irmãos do Brasil e fora do Brasil. Deixa faltar nada da minha casa. Nada, Jesus, nem o dinheiro na conta. Traga a riqueza, a paz, a saúde e a proteção para todos que estão aqui nessa terra santa. Pai, eu vou ficando por aqui, Jesus. O Arcanjo Miguel, que abençoe todos da gente. Sou Jorge Guerreiro, que é meu pai Ogum. Meu pai Oxalá, Babá, meu pai Xangô e meu pai Oxóssi. Salve todos vocês e saravá seu tranca-rua, que ele hoje está aqui na minha mesa. Todos os orixás, seus epiletas, seu Exu do Ouro, as pombageiras, tá tudo aqui comigo. Então, saravá todas vocês, saravá o Senhor também. Vou ficando por aqui, amanhã até mais. Fica com Jesus, que eu estou com ele. Um grande abraço e um beijo.